Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Conforme prometido e cobrado, eu vim trazer a parte 2 do caso Nardoni para vocês. Lembrando que foram diversas testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, e eu vou pontuar quais foram as mais importantes e trazer os pontos mais relevantes dos seus depoimentos. Bom, vamos para o depoimento da doutora Renata Pontes, delegada de polícia. Ela relata que estava de plantão no 9º distrito na noite dos fatos, quando 2 policiais militares adentraram na sala dela, informando que teria uma ocorrência onde um ladrão teria entrado no apartamento e arremessado uma criança pelo 6º andar. Ela se dirigiu até o local, subiu até o apartamento, logo na porta tinha um policial militar que estava preservando o local, e já foi avisada que tinha uma gota de sangue ali na entrada. Pediu para ela tomar cuidado para preservar o local do crime, pois poderiam ter outras provas e vestígios. Enfim, ela entrou no apartamento, verificou que a luz do abajur de Isabela estava apagada e do quarto dos meninos acesa, diferente do que Alexandre relata. Ele inverte, ele fala que acendeu o de Isabela e não acendeu o dos meninos. Ela também já verificou e descartou a possibilidade de uma queda acidental, tendo em vista que o local era protegido, né? Tinha tela de proteção, e ela foi cortada para que conseguisse jogar a menina, né? Ela foi cortada com esta finalidade. Ela desceu para colher depoimentos, falar com testemunhas, tentar entender o que tinha acontecido, se alguém viu outra pessoa no prédio estranha. Enfim, várias pessoas relataram discussões, que ouviram uma voz de mulher xingando, outras pessoas relatam que ouviu uma criança pedindo para o pai parar, só que nenhum desses, de fato, foram até o julgamento testemunhar. Então, são relatos que a doutora Renata conta. Ao observar o local, ela fala que, apesar da bagunça que se encontrava o apartamento, eu vou deixar as fotos aqui, os móveis não estavam fora do lugar, o que não é uma característica comum num crime de roubo, porque a pessoa entra, ela vai vasculhar, vai mexer nos móveis, vai estar tudo fora do lugar, e apesar da bagunça, não estava tudo no lugar. Outra coisa que foi reparado também é que muitas roupas sujas e limpas misturadas, muitas roupas para lavar, mas tinha apenas uma fralda em processo de lavagem, o que causou certa estranheza para os peritos, porque a casa era muito bagunçada, tinha muitas roupas limpas e sujas misturadas, e intrigou o fato de apenas uma peça estar em processo de lavagem. Além disso, a gota de sangue que estava na porta, ela era acompanhada por um gotejamento que parecia ser contínuo. Desta forma, aparentando que a criança entrou machucada, a delegada requereu uma perícia complementar, foi feito no corredor, no elevador, no carro dos Nardonis. Bom, sem saber o objeto que foi utilizado para cortar a tela de proteção, a perícia levou uma tesoura e uma faca, essa daqui, que estava em cima da pia. O que também causou estranheza, porque apenas uma pessoa familiarizada com o local teria o hábito de guardar um utensílio que ela usou de lá. Então, assim, a pessoa pegou a tesoura, cortou e colocou na pia de novo, porque no momento que foi recolhido estava na pia. Essa tesoura foi encontrada fibras da tela de proteção, acabando por confirmar que ela que teria sido usada e não a faca para cortar a tela e jogar Isabela. É interessante que o advogado de defesa pergunta para a delegada se ela não acha estranho um pai matar um filho, uma madrasta matar um filho, e ela responde que não, que ela já atendeu diversas ocorrências, em uma inclusive o pai pulou em cima da criança até ela vir a óbito, esquartejou e jogou no lixo. Ela fala que estranha muito mais um roubo onde não tem assalto do que um pai matar o filho. A doutora Renata conta que recebeu uma ligação do Dr. Laércio, um dos médicos legistas de plantão que examinou o corpo de Isabela, e ele solicitava uma viatura e queria verificar o local do crime. Ela o acompanhou e ele acabou explicando que Isabela apresentava poucas lesões decorrentes de uma queda do 6º andar, e apresentava um outro grupo de lesões que não poderiam
ser ocasionadas pela queda, como por exemplo a asfixia mecânica por esganadura e um corte na testa. Ela conta que a partir desse momento ela percebeu que não estava diante de um latrocínio e sim de um homicídio. Ela fala que demorou dias para terminar o relatório dela e tem certeza absoluta, convicção absoluta da culpa dos réus. Bom, agora eu vou trazer para vocês o depoimento do médico legista Paulo Sérgio Tiepo. Ele também examinou o corpo de Isabela no IML, também foi ao local do crime com o Dr. Laércio e com a doutora Renata. Ilana relata que é um dos depoimentos mais marcantes do júri. Ele dá uma verdadeira aula no plenário, ele explica cientificamente como ele chegou nas conclusões do laudo pericial. Ele explica sobre morfologia do sangue, sobre lesões vitais, perimortais, pós-mortais, e ele separa as lesões de Isabela em 3 grupos. As lesões derivadas da asfixia mecânica, as lesões derivadas da queda de 20 metros, que foi do 6º andar, e um terceiro grupo de lesões que ele fala que não se encaixa em nenhuma das duas, que seria lesões de uma queda sentada e um corte na testa. Bom, para quem não sabe, o cadáver fala. A causa-morte de Isabela foi asfixia mecânica e politraumatismo. Quando uma pessoa morre por asfixia mecânica, acontecem algumas lesões dentro do corpo que são capazes de identificar isso, além de lesões externas, como por exemplo a ponta dos dedos arroxeados, igual tá aqui de Isabela, a língua para fora, igual também tá aqui. Dentro, as lesões internas, por exemplo, no coração e no pulmão, se formam pequenas manchas com o esforço da pessoa em respirar. A Isabela, que foi asfixia mecânica por esganadura, também causou lesões internas no pescoço, além das lesões externas, conforme está aqui. Foi encontrado no pescoço dela um formato de unha em meia-lua. Também havia no pulmão e nas narinas de Isabela uma substância que parecia muito com vômito e também estava na roupa dela. Chegaram até fazer exame odontológico na Isabela e verificou-se algumas lesões internas na boca, de como se alguém tentasse tampar a boca dela no momento que ela estaria vomitando. Sim, gente, eles conseguem perceber isso. É incrível o trabalho da perícia. Enfim, bom, já as lesões derivadas da queda de 20 metros do 6º andar, Tiepo fala que causou certa estranheza, pois ela apresentava poucas lesões externas, apenas na região da lombar e do quadril, mas que ao abrir o cadáver percebeu lesões de desaceleração, ou seja, quando o corpo está em alta velocidade e sofre uma parada brusca. Por quê? O arcabouço ósseo dela chocou-se contra si mesmo. Então Isabela teria caído de costas no gramado. A grama amorteceu sim a queda, mas esse não foi o fator X das poucas lesões. O que aconteceu? Quando Isabela foi asfixiada e o corte na testa também, né, que eu falei que tinha outra lesão, ele fala que não é derivada da queda porque essas lesões foram ocasionadas quando os sinais vitais dela estavam muito vitais, ou seja, ela estava viva. Já as lesões derivadas da queda eram pouco vitais, ou seja, Isabela já estava desfalecendo. O pessoal ainda fala que quando ela caiu, ela estava viva, ela veio a óbito apenas depois que a mãe dela chegou. O resgate demorou um pouco também, né? Mas dizem que ela esperou a mãe dela chegar para ela vir a falecer. Bom, o terceiro grupo de lesões que Paulo Sérgio Tiepo traz são as lesões derivadas da queda sentada. Ele fala que ela apresentava um machucado no pulso, conforme tem a foto aqui, e também uma lesão no osso isquio, que é aquele que a gente senta. O juiz ainda pergunta para ele por que não poderiam ser ocasionadas pela queda, e ele explica que se Isabela tivesse caído sentada de 20 metros, por mais que o gramado amortecesse a queda, ela ia ter lesões muito mais severas, como deslocamento do antebraço, deslocamento do fêmur. E por fim, Paulo Sérgio Tiepo fala que Isabela estava viva no momento da queda, apesar dos seus sinais serem pouco vitais, ou seja, ele fala que mesmo se ela não tivesse sido defenestrada pela janela,
ela teria vindo a óbito devido à asfixia mecânica. Bom, também foi ouvido o Dr. Luiz Eduardo Doria. Ele é um renomado perito criminal, especialista em morfologia e dinâmica de sangue. O depoimento dele versa basicamente sobre tipos diferentes de mancha. Foi um pouco técnico, então eu vou passar para vocês mais ou menos. Basicamente, ele fala que as manchas assumem formas específicas dependendo da altura, da trajetória e da velocidade. Inclusive, é possível saber se é sangue arterial ou venoso com precisão quase exata de que altura a gota caiu. Então, ele examinou as gotas de sangue encontradas no apartamento, conforme essas daqui, e ele fala que a gota de sangue caiu mais ou menos de uma altura de 1,25 m. Só que Isabela tinha 1,10 m. As demais manchas encontradas no apartamento, nos lençóis também, ele explica tudo certinho, como ele acha e a altura que ele acredita terem caído, e bate com a altura, como se Alexandre tivesse carregado a Isabela. A altura bate, não como Ana Jatobá tivesse carregado ela. Então até isso eles conseguem diferir na perícia. Os caras muito foda, gente. É só isso que eu tenho a dizer. Enfim, não é só isso não, tem mais coisa. Enfim, me empolguei. Ele fala também que as manchas encontradas no apartamento, no lençol, tudo, são quase sequenciais. Então, elas traçam um caminho, por exemplo, que Alexandre supostamente teria feito com a Isabela. Enfim, agora eu vou passar para vocês o depoimento da perita, doutora Rosângela Monteiro. Eu tive curso presencial com ela em Campinas, eu e a Ana, de psicopatologia forense. Ela contou do caso dos Nardoni. Foi muito legal. Bom, ela esclarece que um perito só vai até o local do crime quando solicitado, e ela foi requisitada para uma ocorrência que teria sido um roubo seguido de morte, onde um indivíduo desconhecido teria defenestrado uma criança pela janela. Rosângela conta que logo no início dos trabalhos, as gotas de sangue visíveis, principalmente a da porta, chamou muita atenção. Então decidiram fazer um exame com reagente químico, não sei se esse é o nome certo, mas vou chutar, Blue Star. Ele reconhece se é sangue. Depois um outro produto complementar, que é o Hexagon, e ele identifica se esse sangue é humano ou é sangue animal. E então encontraram uma grande quantidade de sangue limpo no caminho da porta, logo do lado do sofá, que nem eu vou deixar aqui pra vocês. E ela fala que chamou a atenção. Logo, né, bateram que a fralda que estaria sendo que estava em processo de lavagem teria sido utilizada para limpar essas manchas de sangue. Bom, e por que essa grande quantidade de sangue ao lado do sofá? Conforme a versão dos peritos, Isabela teria entrado machucada. Decidiram periciar a perícia complementar, igual a delegada falou, o corredor, o elevador e o carro dos réus. No carro dos réus foi encontrado com o reagente químico sangue humano, contudo, devido à quantidade, foi impossível identificar o material genético, então não se sabe de quem que era, se era de Isabela ou se não era. Curioso que o sangue estava no banco atrás do motorista, ou seja, né, na onde Isabela estava sentada, espirrou o sangue na frente. Eles presumem que Ana Jatobá, numa discussão com o marido, teria virado a mão e dado na testa de Isabela. Eles não têm certeza se o corte teria sido feito com uma chave ou um anel. Ocorre que no carro não conseguiram comprovar que o sangue era de Isabela e também não periciaram o anel ou a chave para tentar achar material genético da Isabela. Enfim, é um ponto que a defesa bate bastante, mas não foi periciado, então não se tem certeza o objeto que teria causado essa lesão na testa de Isabela. O que acontece? Do carro até o apartamento, essa lesão estaria tampada, ou provavelmente com a fralda que foi encontrada em processo de lavagem. Ela foi utilizada basicamente para tudo, para limpar o sangue no piso e também para estancar o sangue na testa de Isabela. Chegando no apartamento, Alexandre teria jogado Isabela ao lado do sofá e já com o ferimento aberto teria escorrido muito sangue, inclusive tem até um pouco de sangue na roupa dela, conforme vocês podem ver aqui. Que os peritos falam que ela estava nessa posição no momento que ele jogou ela. Ana Jatobá vem,
asfixia a Isabela Nardoni, enquanto o pai corta a grade, volta com a tesoura, guarda e pega a Isabela no colo e leva ela até o quarto dos meninos para jogar ela pela janela. O que acontece? No momento que ele foi fazer esse percurso, algumas gotas de sangue caíram no caminho. A perícia ainda e a delegada falam que não foi limpado porque o chão era quase da mesma cor, então provavelmente eles não viram. Conforme Alexandre jogou a Isabela, formou-se marcas, né, por conta da poeira, tudo na roupa dele. E essa roupa foi periciada. E ela esclarece que também, de acordo com o estudo dela, as gotas de sangue caíram de uma altura de 1,25 m, não mais ou menos que isso, e estava em baixa velocidade, ou seja, ele não estava correndo no apartamento com ela no colo, estava andando normalmente. Ela discorre que aquele local estava fora do contexto, porque assim, quando se trata de crimes patrimoniais, os móveis estão fora do lugar, tá tudo bagunçado, mas lá era notória a falta de higiene, muitas roupas sujas misturadas com roupas limpas, inclusive ela fala que tinha absorvente usado no meio dos brinquedos das crianças, e enfim. Só que tudo estava no lugar, os móveis estavam no lugar, apesar dessa falta de higiene e dessa bagunça. Ela fala que ela esclarece que os peritos não reproduziram a versão dos réus, pois eles não quiseram comparecer. Contudo, a delegada solicitou a cronometragem da versão deles e foi feito o deles e a versão da perícia. Só que essa é a parte 3, porque para mim foi crucial para a condenação deles. Essa reprodução causou muito rebuliço porque a defesa fala que eles furaram a tela do lado errado. Se vocês quiserem, inclusive, eu trago a versão da defesa num vídeo só, porque é só alguns pontos contraditórios. A perita fala que foi utilizado uma pessoa do mesmo porte físico, semelhante, mesmo peso, mesma altura. A blusa da simulação foi usada da mesma marca, mesma fibra, mesmo modelo, tudo. Para isso eles pegaram imagens do supermercado, né, para saber exatamente com que roupa eles estavam no dia, e ainda a roupa não tinha sido lavada, então eles conseguiram apreender a camiseta e levar para perícia e tentar reproduzir como teria surgido aquela marca. Ela conta que foram repetidas em várias posições até chegar-se exatamente a marca que o réu tinha na camiseta. E tudo indicava que ele tinha jogado, defenestrado Isabela assim, soltando uma mão primeiro e depois a outra. Inclusive no parapente da janela, parapente que fala, tem as marcas de uma das mãos de Isabela, que eu vou deixar aqui para vocês verem. Uma outra prova encontrada também pela perícia foi uma marca de sapato no lençol dos meninos. Marca esta que restou-se comprovada que tratava-se da sandália que Alexandre utilizava no dia. Ele alega que foi quando ele subiu com o Pietro no colo para ver, mas a perícia fala que ele estaria com a Isabela no colo, subiu com um pé e com o outro estaria de joelho, conforme tem a foto aqui da perícia da sandália dele. Enfim, gente, resumindo, os peritos esclareceram todas as dúvidas levadas em plenário sobre morfologia de sangue, a altura que o sangue teria caído, como que ele caiu, o caminho que teriam percorrido. Falaram quando encontraram o material genético da Isabela e quando não deu para saber se era de Isabela ou não, que poderia ser de outra pessoa. Mas as marcas na manga do Alexandre, de como ele teria jogado a fralda, né, com sangue, e o sangue limpo, né, que o reagente Blue Star e Hexagon, acho, mostraram para a perícia, foram essenciais para que eles fizessem a reprodução simulada e entendessem o que aconteceu nesse caso. Esses reagentes que eu citei, utilizado pela perícia, que é o Blue Star para saber se é sangue e o Hexagon para saber se é sangue humano ou animal, é a LaCSA Miami, tá? Por exemplo, aplica o produto, ele é cancerígeno, tá? Então tem que ter todos os cuidados para utilizar ele, para manusear. Se é sangue humano, fica na cor azul, se algum outro fica na cor branco, alguma coisa assim, não me recordo muito bem, mas
a La CSI, o Instituto de Criminalística de São Paulo, é um dos melhores, se não for o melhor da América Latina, reconhecido, inclusive pelo FBI. Então é muito legal e muito interessante o trabalho deles, eu admiro muito e sou muito fã. Bom, essa é a parte 2. A parte 3 vai trazer a cronometragem, que é a última prova e eu acredito que é a mais importante também, a sentença e a atualidade dos réus. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto da parte 1. Lembrando que eu trouxe mais o trabalho da perícia e não muito das testemunhas de defesa, porque o próprio advogado abriu mão de muitas testemunhas e as que testemunharam, ao meu ver, não foi muito relevante, até porque não foi um trabalho tão científico e pericial. E é isso. Curte pra parte 3.